Provérbios capítulo 17, continuando então a série de sermões em todo o livro de Provérbios e a série de sermões então em todo o capítulo 17, sendo hoje o segundo sermão pela graça do nosso Senhor. Leio apenas o capítulo todo no primeiro sermão de cada capítulo. Então agora, querido, somente o versículo 2, o versículo 6, o versículo 21 e o versículo 25. Versículo 2 diz assim, queridos, a preciosa palavra do Senhor: o escravo prudente dominará sobre o filho que causa vergonha, e entre os irmãos terá parte na herança. Versículo 6: coroa dos velhos são os filhos dos filhos, e a glória dos filhos são os pais. Versículo 21: o filho astuto é tristeza para o pai, e o pai do insensato não se alegra. O filho insensato é tristeza para o pai, e amargura para quem o deu à luz. Amém. Vamos orar, queridos irmãos, pedir ao Senhor que nos abençoe, que em graça ilumine nossa mente diante de sua palavra inspirada, da pregação de sua palavra inspirada. Deus Todo-Poderoso, é com alegria, Pai, que nos reunimos aqui, pisoteando, Deus, passando por cima de todos os empecilhos, de todas as dificuldades que apareceram essa manhã, que inclusive Satanás, Deus, providencia para que nos impeçam de chegar aqui, Deus, nesse local onde somos abençoados diante da Tua presença. O Senhor, de maneira especial, ouve o Seu povo quando está reunido. O Senhor abençoa o Seu povo quando está reunido em Seu nome, quando estão como uma só voz, quando estão como um só coração. O Senhor não nos convida, o Senhor nos convoca. E agora, Deus, para ouvir a Tua palavra, Deus, a pregação da Tua palavra. Se for fiel exposição, Deus, é a Tua palavra. Então, precisamos, Pai, que diante do texto inspirado pelo Senhor, o Senhor ilumine as nossas mentes, os nossos corações. Ó Deus, para que haja a edificação do Teu povo, para que o Teu povo cresça, seja edificado em direção ao Senhor, porque se a igreja não cresce em direção ao Senhor, ela atrofia, Pai. Não importa em que tamanho ela chegue, ela está completamente atrofiada. Mas queremos crescer, Pai, no conhecimento e da graça do Senhor. Queremos viver segundo a Tua vontade, Pai, por modo digno do Evangelho do Teu Filho Jesus. Precisamos, Pai, que Tua palavra entre nos nossos corações e seja pregada, Pai. Que seja ali fixada, que guardemos em nossos corações para não pecarmos contra o Senhor. Mais uma vez nessa manhã, alimenta o Teu povo. Nós precisamos, Pai, da Tua palavra. Alimento sólido, Deus, para as nossas vidas. Talvez não queríamos, mas é o que nós precisamos. Louvado seja o Senhor, porque como um pai, o Senhor alimenta os seus filhos, sabe do que precisamos. Obrigado por essa porção da manhã. Enche-nos, Deus, em nome de Jesus. Lava-nos, Pai, em nome de Jesus, das contaminações, de tantas bobagens que comemos durante a semana, de tantas futilidades que ingerimos toda essa semana, que fez mal a nós mesmos, que fez mal ao nosso casamento, que fez mal à criação dos nossos filhos, Pai. Nos livra, Pai, nos livra dessas coisas terríveis e alimenta-nos com a Tua palavra, que é a verdade absoluta. Em meio a um mundo cheio de vozes, cheio de gritos, falácias, mentiras, contos, a Tua verdade, Pai, absoluta, cala-nos, Deus, diante do Senhor. Emudece, Deus, a voz do nosso coração, para que ouçamos somente o Senhor, em nome de Jesus. Amém. Criação de filhos, irmãos. E aí, talvez, eu não posso assegurar em que idade é que o menino e a menina ele já deseja ter filhos, construir uma família e ter filhos. E se desde pequeno a gente pudesse compreender a dificuldade que é ter filhos, talvez isso desencorajasse. Talvez se a gente mais novo pudesse entender as tristezas e angústias que muitas vezes
nos traz a criação de filhos, a gente pensaria 2 vezes antes de desejar isso. Certa vez João Calvino comenta sobre a mãe que Deus não abriu a sua madre, aquela mãe estéril. Seja a esterilidade no pai ou na mãe. João Calvino diz, olha, louve a Deus. Se Deus não lhe concedeu filhos, louve a Deus, porque foi plano dele não te dar filhos. Você não sabe de quantas angústias o Senhor está te livrando, se foi o Senhor que não te deu. Porque, irmãos, em nenhum momento a Bíblia, nem muito menos eu, estou desencorajando a ter filhos. Eu encorajo a ter muitos filhos, assim como diz a palavra do Senhor, porque eles são herança. Não adianta o mundo dizer que é prejuízo, não adianta o mundo dizer que é dor de cabeça, que perde a vida, porque a Bíblia diz que é herança. Então eu ouço a palavra de Deus, eu não ouço o mundo mentiroso, ao mundo caído e corrupto. E aí eu vou ler daqui a pouco o Salmo 127, que é feliz aquele guerreiro que enche a sua aljava, de que está cheio desses filhos. Então eu não desencorajo. Por um outro lado, eu tenho dito aqui aos jovens da igreja, querem ter muitos filhos? Por favor, vocês entendam. Querem ter quantos filhos o Senhor lhe der? Certo. Ontem eu falei aqui na reunião dos homens. Lembre-se que nem sempre você vai comer o ovo daquele arroz com ovo que você vai estar almoçando. E aí você precisa ser homem, precisa ser macho para estar ali com alegria. Obrigado, Deus, porque eu estou comendo arroz puro, mas não estou comendo ovo, porque o ovo é para os meus filhos, é para minha esposa. Então o que eu quero dizer com isso é, esqueça aquele seu narcisismo, esqueça aquela sua vida do qual você idolatra, daquele eu, me, myself and I, eu e eu mesmo. Esqueçam isso. Você agora vai ver para sua esposa. Você não vai só pegar a sua esposa dela como uma empregada, você não vai ter sua esposa só para gozar prazeres com ela, mas veja, você agora vai sacrificar-se por ela, e agora você tem a sua prole. Veja, você agora tem seus filhos. E eu não estou desencorajando não, é maravilhoso. Eu tenho dito aqui para os jovens, você com sua esposa, tem um camarãozinho em cima daquele risoto no restaurante, né? Aquele camarão é dela, você não divide não, é dela. E pastor, e se tiver 2 camarões? É o meio dela? Não, os 2 são dela. Se tiver 3, é 2 dela e o meu? Não, os 3 são dela. Você come puro. É ser homem, né? É ser macho, é favorecê-la, a princesa, da qual você encantou, da qual você tomou a do seu pai, tirou ela dentro de casa, né? E veja, o que dizer então dos filhos que vão estar assistindo como você trata a mãe deles. Veja, os filhos que trazem vergonha, os filhos que trazem dor de cabeça para os pais. Como é que esses filhos vão confiar nos pais, se eles têm assistido como é que o pai trata a sua mãe? Será que eles vão acreditar nisso? Meu filho, ouça o meu conselho. E aí a gente fica se perguntando, por que meu filho não ouve o meu conselho? Porque ele tem visto como você tem protegido a mãe dele, como você tem cultivado o seu jardim. Ele tem visto isso, então naturalmente eles não vão acreditar em vocês. Eles não vão dizer isso da boca para fora. Pai, você é um mentiroso, eu não quero saber. Eles não vão dizer isso. Eles vão abraçar, eles vão beijar. Eles naturalmente não vão crer em vocês. Então vejam, as dores de cabeça do pai. Salomão sabia bem o que era isso. Salomão tinha conhecimento bem do que era isso, de um filho dar dor de cabeça ao seu pai. Veja, Deus inspira então esse homem sábio. Veja, isso não são palavras puramente de Salomão, não são palavras puramente de Salomão dizendo a seu pai. É a palavra do Senhor. Deus inspirou esse homem, a palavra dele para as nossas vidas. Mas veja, irmãos, Provérbios vai falar tanto sobre a criação de filhos, mas vai falar tanto sobre criação de filhos, tanto sobre criação de filhos. Lembra das repetições que eu falei para vocês, que é maravilhosa em Provérbios? Lembram disso? A criação de filhos é algo que vocês vão ver muito. Sabe por quê, queridos? Porque é salutar a repetição? Isso. Mas porque é tão comum filho envergonhar e dar dor de cabeça aos pais.
A repetição é para isso, porque é tão comum filho, desde a mais tenra idade, começar a envergonhar os pais e dar dor de cabeça e trazer angústia para o pai, irritar os pais. Veja, no versículo 2, irmãos: o escravo prudente dominará sobre o filho que causa vergonha. Esse causar vergonha aqui, irmãos, vai significar o filho que irrita o seu pai. Tanto nos outros versículos também, o filho astuto é a tristeza do pai, o insensato é a tristeza do pai, a mãe que o gerou. Os versículos vão estar bem redundantes, né? Vejam, irmãos, eu vou gerar filhos. Eu vejo muitas pessoas assim, tentando imitar os artistas da televisão, né? Que querem ter filhos somente para postar nas redes sociais. Eu quero ter filho porque está todo mundo tendo filho e eu tenho que ter também. Eu tenho que ter porque está todo mundo tendo, todo mundo posta. É necessário ter filhos. Depois vem a vergonha. E aí tem a nova modalidade agora, né? Ter os filhos, depois decidir não ser pai e depois decidir não ser mãe. Isso tem crescido nas redes sociais. Talvez nem todo mundo aqui tem estômago, tá, para conseguir ouvir uma mulher dizer que eu decidi não ser mãe do meu filho. Então quem cria é outra pessoa. Eu não crio, eu não vou ficar dentro de casa olhando para os meus filhos, não vou sair do meu emprego, eu não vou deixar a minha vida social para criar um filho de jeito nenhum. Muitas vezes os pais fazem a mesma coisa, né? Não da boca para fora. Sai cedinho de casa, volta à noite e acha que o dinheiro já está cumprindo o seu mandato pelo qual Deus o designou. Já estou criando meu filho, já estou criando meus filhos, tá? Se eu estiver botando dinheiro para dentro de casa. E Hollywood já reproduz isso nos filmes. Bem claro, a lição de moral dos filmes. Dos pais que ficou o tempo todo fora e os filhos queriam a atenção dos pais, né? A gente chora com Hollywood. Quando a palavra do Senhor vem nos alertar quanto a isso, quando a palavra do Senhor vem nos exortar quanto a isso, a gente dá pouca importância. No filme de Hollywood, na dramatização, a gente chora. Quando Hollywood vem dizer pra gente exatamente o que a Bíblia diz, de dizer assim: olha, o que seu filho mais precisava não era o melhor pelo qual você dizia, eu fiz tudo isso pensando no melhor de vocês, eu estou buscando o melhor de vocês. E o que o seu filho precisa, o que sua esposa precisa, o melhor, não é dinheiro, não é uma casa maior, não é um carro mais confortável, não é férias em outros países, em outros lugares, não são roupas caríssimas. Abre aspas aqui, abre um parênteses aqui. Se o Senhor lhe concede na sua porção ter tudo isso, louvado seja Deus. Tenha quanto o Senhor puder lhe dar. Não é pecado você ter a roupa de marca, não é pecado você ter um carro cada vez melhor. Não é pecado, se o Senhor lhe der. Mas veja, você abandonar a sua herança para ir em busca disso, serventia nenhuma. Não tem serventia nenhuma. Mais uma vez, Hollywood tem dado tapa na nossa cara quando a gente diz assim: é exatamente o que acontece aqui em casa. Então os pais que se esquivam da sua responsabilidade porque chegam cansados em casa, as esposas muitas vezes aceitam: não vai encher seu pai com esse problema não. Seu pai já está cansado, já está estressado do trabalho, não venha trazer problema para o seu pai não. Diga o que é que você quer, não, se vire, ajeite isso, vá, resolva isso. Terrível, irmãos, terrível. Veja, o escravo prudente, versículo 2: o escravo prudente dominará sobre o filho que causa vergonha, e entre os irmãos terá parte na herança. A ponto de um escravo, a ponto de um empregado ser tão prudente, ele ser tão obediente, dele administrar tão bem as coisas daquele homem, que ele involuntariamente, ele diz: como eu queria que meu filho fosse esse que está administrando essas coisas tão bem. Quantas vezes você não já ouviu alguém dizer, um funcionário dizer assim: você é o filho que eu nunca tive? Vocês já ouviram isso? Vocês já ouviram isso? Você é o filho que eu nunca tive. Eu já ouvi pastores dizendo isso. Os filhos tudo desobedientes, e aí tem um seminarista dele que é obediente, que está sujeito a ele. Aí o pastor diz: você é o filho que eu nunca tive. É um lamento daquele pastor. Por que aquele pastor errou? Não pastoreou sua casa primeiro, não discipulou a sua casa primeiro, não honrou a sua casa, não olhou, né?
esteve presente em sua casa, mas sempre na igreja. Mas isso acontece, irmãos, todos os homens, com todas as mulheres. E basta que a gente simplesmente não faça nada. Basta que simplesmente a gente não faça nada, que as coisas ruins vão acontecer. Aquele homem vai ter tanto orgulho daquele empregado, daquele servo. Veja, aquele filho vai sobrepujar em tudo, em todas as habilidades. Aquele homem queria ver aquelas virtudes que ele vê no seu empregado, porque aquele empregado aprende tudo que o seu patrão ensina. Olha, é assim que faz, e faz isso, ele é proativo, ele é obediente. Ele vai dominar, ele vai governar sobre o filho que causa vergonha. Sobre aquele filho playboyzinho, né? Aqui em Maceió a gente fala isso. O filho playboyzinho está lá, o pai na empresa trabalhando, e o filho está curtindo, gastando o dia do pai sem estudar e desobedecendo. E o pai está lá, não, mas eu amo meu filho. Eu amo meu filho. E a tradução por amor é eu dar tudo o que ele quer. É eu nunca dizer não a ele. Esse filho vai trazer vergonha. E aí veja, entre os irmãos, ele vai ter parte nessa herança. A ponto daquele homem amar tanto o seu servo de dizer, bota aí no testamento também, essa parte para aquele empregado. De tão fiel, de tão obediente, de tão maravilhoso que ele foi para mim. Veja, esse filho causa vergonha ao seu pai. Mas eu posso dizer, que vergonha para um filho, quando isso acontece. Quando seu pai estima mais o empregado do que a ele. Mas sabe por que ele trata aqui o filho que causa vergonha ao pai? Porque o filho não está nem aí. O filho não está envergonhado, ele está orgulhoso, ele é soberbo e ele é arrogante. O versículo 6, irmãos: coroa dos velhos são os filhos dos filhos, e a glória dos filhos são os pais. Isso é um orgulho, irmãos, para um pai. Isso é uma consolação completa para um pai, quando vê que os filhos dos filhos são honestos, são prudentes, são sensatos, quando temem a Deus, quando ele diz, são homens na sociedade, são mulheres para contribuir para que esse mundo seja melhor. Ou seja, eu estou contribuindo, né, para a sociedade com o filho e com a filha que eu deixei. É uma consolação para o pai. Veja, o pai vai dizer, está aqui tudo que eu construí, tudo que eu conquistei dos bens, nada disso me consola, nada disso me traz paz, mas ver que meus filhos são tementes a Deus, que são bons cidadãos na sociedade, é a glória, é a coroa. Para os filhos também, mesma coisa. Veja a responsabilidade. Veja, dos nossos filhos, poder bater no peito e dizer assim, na escola, dizer na faculdade, dizer entre os primos, dizer entre os familiares todos, aos colegas, ou então quando crescer, depois que nós morremos, eles chorarem e dizer, rapaz, eu tive um pai incrível, eu tive uma mãe incrível. Muitas vezes a gente ouve isso quando? Porque ele trabalhou a vida toda, eu nem conheço meu pai. Mas porque ele trabalhou duro para me dar comida. Isso é bonito, sim. Isso é motivo de choro? É. Mas muito mais, irmãos, para um filho, é quando ele pode dizer quem meu pai é na sociedade. Não o cargo que ele ocupa, não o salário que ele recebe, não o volante que ele está atrás, não a roupa cara que ele veste, mas de ser um homem temente a Deus, de ser uma mulher temente a Deus, do filho dizer, meus pais são piedosos, servem ao Senhor. Isso é uma honra, tanto pai para os filhos, uma família bem ajustada no caminho do Senhor. Versículo 21, o filho astuto é tristeza para o pai, e o pai do insensato não se alegra. Não tem outra coisa que vai trazer alegria, é isso que Salomão está dizendo. É isso que a palavra do Senhor está nos dizendo. Não tem nada que vai trazer alegria para um pai. Vamos dar um exemplo bem brusco aqui, tá? Quando um filho está viciado em drogas, a empresa está de vento em popa, é tanto dinheiro que está entrando e abrindo filiais, o salário está aumentando, cada vez mais promoção o pai ganha. Não tem nada que alegre, não tem nada que console um pai,
quando ele sabe que o filho está desse jeito, quando ele sabe que o filho é um vagabundo, o pai não vai se alegrar, nada. E aí, irmãos, é bom as mulheres entenderem. Veja, a tristeza para o pai não é isso irritar o seu pai, motivo de ira. O versículo 25, o filho insensato é a tristeza para o pai e a amargura para quem o deu à luz. Aqui sim, literalmente, é ira para o pai. Veja, não tem alegria e ele ainda traz ira, como diz então aqui a tradução do versículo 25. Amargura para a mãe que deu à luz, ira para o seu pai. Veja, vergonha, não tem como outra coisa nos dar alegria. Irmãos, a mulher, ela consola o marido irritado. Você vê sempre o marido nervoso, sempre, mas esse meu filho, e isso e aquilo outro. A mãe vai lá sabiamente e tenta apaziguar o seu marido, aquele pai irritado, aquele pai envergonhado. E aí o marido vai aqui, pela amargura para quem deu a luz. Versículo 25. Aquele homem que sacrifica-se pela sua esposa, que ama a sua esposa, ele vai consolar a sua esposa pela sua amargura, pela sua profunda tristeza. Veja, é como se dissesse assim: não está tudo perdido não. Se aquele menino, se aquela menina, eles não querem nada com Deus, se eles não querem ouvir tua voz, consolem-se um no outro. Não percam a vida de vocês, consolem-se um ao outro. Irmãos, um homem jamais deveria assim passar do limite quanto à ira contra seu filho. Passar do limite em que sentido, pastor? Dele pegar uma vara e ele dar uma surra boa do seu filho? Não, isso não é passar do limite, não. Estou dizendo é angustiar-se ao ponto de perder o seu casamento, de esquecer também da sua esposa, da mulher que o Senhor lhe deu, daquela que você tirou de casa. E até porque os filhos, irmãos, eles são reflexo dos pais. Em algum momento você errou, com a sua melhor intenção você errou, pensando no bem dos seus filhos, da sua esposa, você errou. Então aquilo é reflexo da sua criação. Você não devia se irar tanto. Cuidado com o distrato com sua esposa por causa dessa sua ira. Assuma essa culpa e agora console sua esposa. Assuma essa culpa e humildemente se coloque aos pés do Senhor para que Ele te dê sabedoria, para que Ele traga paz ao seu coração, ao seu lar, ao seu casamento, para que Ele dê sabedoria de como você vai lidar com seu filho, para que você ganhe seu filho para o Senhor, não plenamente para o seu gosto, mas para que você ganhe seu filho para os caminhos do Senhor, para que seu filho viva para a glória do Senhor e não apenas deixe de usar drogas. Irmãos, não é o único problema que usar drogas, não é isso que eu estou falando não, tá? Não é a única angústia, não é a única angústia que o pai pode dar, que o filho pode dar a um pai. Eu me recordo no filme Poderoso Chefão, o ator do filme, ele ficou super decepcionado porque o filho, em vez de querer ser advogado para cuidar dos grandes negócios da família, o filho queria ser músico. O filho estava agarrado com um violão. Ele foi rígido com o seu filho, foi duro e mostrou decepção. A gente precisa de advogado para os negócios da família, e não de alguém que vai ficar agarrado no violão e sendo músico. Não é desconsiderando, irmãos, aqui a profissão do músico, não é mesmo, nem supervalorizando o advogado, mas era o que o pai esperava, para que o filho tomasse conta dos seus negócios. E como músico, o filho não ia dar conta, porque música não se aplica naquele contexto. E aí, para quem não diga que eu estou aqui defendendo, naquele filme o homem queria tornar legal os negócios da família. Ele queria legalizar os negócios da família. Era a sua busca.
Mas veja, existem várias maneiras do filho trazer angústia, do filho trazer tristeza, desapontamento para os pais. E muitas vezes, como eu disse, a tradução aqui no original do versículo 25, trazer ira ao seu pai. Queridos irmãos, a palavra Absalão literalmente significa a paz de seu pai. Mas Absalão foi o maior problema. Ele foi diferente do que seu nome significava. Ele foi a maior decepção, ele foi a maior dor de cabeça. Ele foi o inverso do que seu nome significava. Filhos, veja, por isso que é prudente os filhos, assim como a palavra do Senhor diz, as crianças de peito junto da sua mãe, os pequeninos junto no ajuntamento solene, na convocação do Senhor, não estarem fora do culto para ouvirem sobre a obediência, para ouvirem como é importante obedecer os pais. Vocês podem trazer a maior angústia para a vida dos seus pais, é quando vocês disserem aqui: filhos da Castelo Forte, quero mais não, papai, ser crente, quero não, mamãe, mais andar nos caminhos do Senhor. Isso é radicalismo. Eu estudei, meus olhos abriram, como Eva lá no Éden, seus olhos abriram, eu vou ser conhecedora do bem e do mal. Vai ser a maior decepção. E nada, nem o seu vestibular, nem o seu novo emprego vai trazer alegria de volta aos seus pais, se os filhos aqui saírem um dia dos caminhos do Senhor, se tornarem filhos desobedientes. Veja, queridos, a palavra do Senhor no Salmo de número 127 vai dizer, inclusive ainda dizendo para os pequeninos, como tudo aqui é para vocês, pequeninos, crianças, vocês entendem de novo, entendem a configuração de um celular em inglês, quanto mais a palavra do Senhor, ainda que eu use palavras difíceis. Pequeninos, olha o que a Bíblia diz sobre vocês: vocês são a herança do Senhor, vocês são a riqueza dos seus pais, que Deus dá aos seus pais, o fruto do ventre, seu galardão, um presente maravilhoso, riquíssimo o galardão, como flechas na mão do guerreiro. O versículo 4 diz: assim são os filhos da mocidade. Feliz o homem que enche deles a sua aljava, não será envergonhado quando pleitear com os inimigos à porta. Irmãos, como flechas na mão do guerreiro. A flecha não está na aljava, naquela sacola de flechas, está na mão dele, está na mão do guerreiro, disponível, pronta para ser atirada. Olha para que vocês servem, crianças. No momento da vida em que seus pais mais precisarem de vocês, é vocês que vão proteger os seus pais, é vocês que vão cuidar dos seus pais. Veja como vocês são preciosos para o papai e para a mamãe. Aqui o guerreiro que pleiteia, na porta da cidade, os inimigos que pleiteiam a porta, era na porta da cidade, no lugar onde se resolviam inclusive questões judiciais. Era nesse lugar, ia todo mundo, vamos resolver esse problema aqui. E aí filhos prudentes, filhos retos, filhos obedientes iam estar lá para defender os seus pais, porque eram conhecidos na sociedade como bons homens, como boas mulheres. Eles iam lutar em defesa dos seus pais. Como flecha na mão de um guerreiro, vocês vão ser usados para destruir todos os inimigos da nossa família, todos os inimigos da família, tudo que vinha de mal contra a família. Na instrução que vocês têm recebido pela palavra de Deus, vocês vão ser usados na mão dos pais. O texto diz que nunca será envergonhado o pai e a mãe. O autor de Provérbios fala, já disse para vocês, entendendo, irmãos, que isso é bem comum, os filhos trazer vergonha. O salmista aqui diz, certamente o pai, o salmista, o autor do salmo, o pai daquele que escreveu Provérbios. Veja, nunca vai ser envergonhado. Quem é que quer criar filho para que possa trazer vergonha? Aquilo que eu coloquei no começo, irmãos. Se você desconfia que seu filho vai ser uma vergonha para você, você vai querer tê-lo? Irmãos, tem filho dando tanta decepção aos pais, que os pais com certeza pensam no seu íntimo: seria bom que eu nem tivesse. E a mãe diz: seria bom que eu não tivesse nem parido, que eu tivesse tido.
esse meu filho para me dar essa angústia? Qual é a finalidade, irmãos? Se Deus me deu essa herança, se Deus me deu esse galardão, qual é a finalidade? Veja, Deus me deu essa herança para lutar contra mim, para ser por mim. O 5º mandamento, Êxodo capítulo 20, versículo 12: honra teu pai e tua mãe, para que se prolonguem os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. O 5º mandamento está ligado até mesmo na questão financeira. Essa honra ao pai e à mãe está até ligado na questão financeira, de ser um plano de vida. Meus filhos vão cuidar de mim. Vejam, hoje o que a gente vê são filhos incapazes. Se são homens, são eternos adolescentes, são eternas crianças que são incapazes de ajudar os seus pais, a não ser ficar fazendo um carinho na cabeça da mamãe. Se eu pudesse fazer alguma coisa, claro, você é um incompetente, você é um vagabundo. Você desperdiçou a sua juventude, você desperdiçou a sua mocidade com o seu eu, com as suas aventuras. Mas veja, irmãos, o Senhor me deu essa herança, o Senhor me deu esse galardão. Qual a finalidade? Deixar uma semente piedosa. Veja, quando Deus fala ao povo que não aguenta mais nem a oferta que eles estão trazendo, eu não suporto nem a oferta mais que vocês estão trazendo. Esse culto que vocês estão fazendo, eu não suporto mais. Tudo porque o povo de Deus estava se prostituindo. O povo de Deus estava se casando com outras mulheres e estava tendo filhos que não eram herança do Senhor. Malaquias 2,15: não fez o Senhor mesmo que havendo nele um pouco de espírito, e por que somente um? Me perdoe, irmãos. Ele buscava a descendência que prometera. Portanto, cuidai de vós mesmos, e ninguém seja infiel para com a mulher da sua mocidade. Sendo infiel com a mulher da sua mocidade, com aquela crente ali, veja, mesmo que se casasse legalmente com a mulher de outro povo, com as filhas de Dagom, os filisteus, infiel com o Senhor. Veja, irmãos, uma semente piedosa, eu tenho obrigação, essa herança que o Senhor me deu, é obrigação minha como pai, inclusive homem, primeiro sua como pai, a obrigação é primeiro sua como pai, também da sua esposa, mas primeiro sua como homem, é de deixar uma semente piedosa, de deixar filhos que temam ao Senhor. É isso que Malaquias nos diz. Agora, queridos, no Novo Testamento, o que o nosso Senhor Jesus, João capítulo 5, versículo 30, ele é o nosso maior exemplo de obediência. E eu não quero jamais que vocês escutem esses versículos que eu vou ler agora, tá? Como a gente entende a Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito. Nós entendemos que é um só Deus, vivo e verdadeiro, que subsiste em 3 pessoas, o Pai, o Filho e o Espírito. Não são 3 deuses, é um só Deus que subsiste em 3 pessoas. E aí eu acho maravilhosa a forma como o próprio Deus coloca para nós, para que entendamos o relacionamento da Trindade ali, Pai, Filho e Espírito Santo. Relacionamento de pai e de filho, ele é o nosso maior modelo. Mas não entendam essa linguagem de obediência de Cristo como sendo ele inferior ao Pai. Porque ele obedece, então ele é inferior. Não é isso, irmãos. O Filho é igual em poder e glória. Ele é da mesma substância do Pai. Tá bom? Então vejam. Eu nada posso fazer de mim mesmo na forma, porque ouço, julgo. O meu juízo é justo, porque não procuro a minha própria vontade, e sim a daquele que me enviou. João 12:49, porque eu não tenho falado por mim mesmo, mas o Pai que me enviou, esse me tem prescrito o que dizer e o que anunciar. E sei que o seu mandamento é a vida eterna. As coisas, pois, que eu falo, como o Pai me tem dito, assim falo. João 14:31, contudo, assim procedo, para que o mundo saiba que eu amo o Pai e faço como o Pai me ordenou. Levantai-vos, vamos daqui.
João 15:10. Se guardares os meus mandamentos, permanecereis no meu amor, assim como também eu tenho guardado os mandamentos do meu Pai, e no seu amor permaneço. Lucas 22:42, dizendo: Pai, se queres, passa de mim esse cálice, contudo, não se faça a minha vontade, e sim a tua. Irmãos, nesse versículo de Lucas 22, se for possível, Pai, passa de mim esse cálice. O apóstolo Paulo entendeu isso quando ele escreve, então, a igreja lá situada na cidade de Filipos, no capítulo 2, Filipenses capítulo 2, versículo 8, ele diz: assim mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz. Irmãos, esse cálice do qual Cristo pede a Deus que o livre, é o cálice da ira de Deus. Nós vimos aqui em Provérbios um pai irado por causa da desobediência do seu filho. O cálice estava para ser derramado sobre nós por causa da nossa desobediência, sobre todos os homens, pois todos pecaram e afastados estão da glória de Deus. A ira de Deus sobre o mundo, a ira justa de Deus sobre toda a humanidade, porque todos pecaram, porque todos se desviaram, se tornaram inúteis, porque não há ninguém que busque a Deus, não há ninguém que entenda a Deus, não há ninguém que faça o bem, no sentido daquele bem agradar a Deus, ser por meio de Deus. Deus precisava acabar com tudo. Sabe o que eu acho interessante? É que o ímpio concorda com isso, que esse mundo está de mal a pior. O ímpio, aquele que diz assim: eu não creio em Deus, ou então não creio em Bíblia e nada, ele evidencia com seus olhos que pode surgir cada vez mais ONGs e mais ONGs, e o mundo pode dizer como profeta: paz, paz, onde não há paz, não há mais, e o mundo está cada vez pior. Veja, irmãos, por causa da desobediência, a ira de Deus se acendeu, foi derramada, por amor a vocês que aqui estão nessa manhã. Veja, prova da paciência, da benignidade de Deus. Veja, são filhos desobedientes. Eu vou livrar esse cálice da minha ira, de não derramar sobre vocês, mas sobre o meu próprio filho. Mas o Filho Jesus não é desobediente. Ele não suscitou a ira do seu pai, mas só obediência em perfeita pureza. Veja, o que é que 3 vezes o Senhor Jesus, o que é que Deus disse sobre o Senhor Jesus? Pelo menos em 2 vezes foi exatamente isso: esse é meu filho amado em quem eu me comprazo. Esse é meu filho amado em quem eu tenho prazer, quem eu me orgulho. E como é que então ele derrama toda a sua ira sobre ele? Era a única maneira da minha salvação e da sua, para que nós pudéssemos então hoje, em Cristo Jesus, amar a obediência, amar a voz do nosso Pai e obedecê-lo. E veja, como crentes, amar, desejar a voz do meu Pai e obedecê-lo. Eu compartilhei com alguns irmãos aqui domingo passado, acho que eu já disse também para muitos outros, o irmão do meu pai. Estava na casa dele um dia, idoso já, ele estava chorando, e eu me assustei, eu nunca tinha visto um homem daquele tamanho, deve ser maior do que eu, chorando. E eu disse: por que está chorando? Ele disse: saudade do meu pai. Aí eu disse: pronto, ele não está bom da cabeça, né? Depois dessa idade toda, ele está com saudade do pai dele. E eu achei aquilo basicamente bonito. Eu estou com saudade do meu pai. Só que eu silenciei e fiquei olhando para aquilo assim, né? Aquela cena. E ele não ficou constrangido porque eu estava na frente dele. O silêncio permaneceu, e aí então depois de um tempo ele continua dizendo: eu estou com saudade de levar uma surra dele. Meu avô sim era maior do que eu, era delegado, já deu surra nos filhos que deixava preso na cela. Meu pai já ficou preso com outro irmão dele porque brigaram os dois. Meu pai foi lá e prendeu os dois. Um homem bruto, duro, inclusive quando disciplinava os seus filhos. E eu disse: espera aí, agora eu não estou entendendo mais nada. Chorar por saudade do pai sim, agora
chorar por causa de uma pizza. Ele queria uma surra do meu pai. Tudo aquilo que eu ouvi, de como meu avô era durão para dar uma surra nos filhos. E ele, com as lágrimas nos olhos, disse: eu faço tanta besteira na minha vida. Como eu já fiz besteira na minha vida. E como eu continuo fazendo besteira na minha vida. Como eu queria o meu pai aqui agora para ele dizer: tome jeito, rapaz. Vou lhe dar uma surra agora para você aprender. Como eu queria ele aqui. Para me dar uma surra e dizer o que eu tenho que fazer. E me punir pelo que eu fiz de errado. Pelo homem que eu sou hoje. Vê, irmãos, quanta tolice é a gente desprezar agora a repreensão do Senhor, a exortação do Senhor, ou melhor dizendo, a palavra doce do Senhor, como um pai diz: venha, meu filho, eu recebo, eu perdoo todos os seus pecados, eu perdoo o seu orgulho e o tempo que você andou autônomo, distante de mim, achando que sabia de tudo, sem saber de absolutamente nada, sábio segundo o mundo. E nessa manhã o Senhor Jesus diz: não estou mais irado com você. Veja, ouça a voz do Senhor nessa manhã. Obedeça a voz do Senhor como um filho prudente, como um filho sensato, do qual vai ser a menina dos olhos do Senhor, do qual vai ser o filho amado, juntamente com o nosso irmão Cristo Jesus. Nessa manhã, sendo um filho sábio, você entrega o seu coração, pronto e sincero ao Senhor, sendo Cristo o nosso maior exemplo, sendo Cristo o nosso Salvador. Amém?